Você já pensou nas reações inconscientes que você tem e que impactam diretamente nos seus relacionamentos? E que você usa estratégias repetitivas e que às vezes não funcionam? Isso tem a ver com a sua personalidade e o Eneagrama explica e te dá pistas para a sua transformação. Então vai lá, já dá um like no vídeo e se inscreva no canal. E hoje aqui no canal, Flávia Magalhães, especialista em Eneagrama. Flávia, é um prazer ter você aqui. Nosso prazer é todo meu, Flávia. Acho incrível esse projeto de vocês e agradeço essa oportunidade. E vai ser aqui assim, né? Flávia daqui, Flávia dali. Mas vamos lá. Bom, primeiro, o que é o Eneagrama? Nossa, Eneagrama é um mundo. O Eneagrama é um mapa de personalidades, vamos dizer assim, diferentemente de um mapa de tendências. É muito diferente de um mapa numerológico ou de um mapa de astrologia, de signos. Ele é um mapa que descreve perfis de personalidade e tendências desses perfis, como descritores centrais de comportamento, motivações, a visão de mundo, comportamentos inconscientes, gatilhos que levam a esses comportamentos, né? E a partir do Eneagrama, a gente consegue observar esses movimentos que ocorrem. Ele é um mapa que você vai ver, ele é cheio de movimentos, de setas, então a gente consegue entender esses movimentos, entender que as pessoas pensam, sentem e agem de forma diferente e não necessariamente nessa ordem. Alguns tipos de personalidade primeiro agem, depois pensam e talvez vão sentir. Isso é muito comum, né? E ele também dá pistas de crescimento para que você tenha um equilíbrio dos 3 centros de inteligência, que são o físico, o mental e o emocional. Então, é uma coisa bem complexa mesmo. Então, a mandala do Eneagrama, ela tem 3 figuras geométricas. A primeira é o círculo, que mostra que nós somos um todo, né? Porque todos nós somos divinos e estamos tendo uma experiência humana. Então, todos nós temos as habilidades, né, de todos os traços do Eneagrama, mas quando nós nascemos e desenvolvemos a nossa personalidade, nós vamos perdendo esse contato com a essência. A segunda figura do Eneagrama é o triângulo, que une os pontos 9, 6 e 3. E isso aí nos fala das 3 forças, dos 3 centros de inteligência, né? Que é necessário uma terceira força para o equilíbrio. Por exemplo, se você é um tipo 8, está numa discussão mais acalorada, você é mais agressivo, aí um fala uma coisa, você responde, o outro fala outra, você responde. Depois daquela briga, você fica às vezes mal, vai para o seu canto até para planejar uma vingança. Você foi lá para o ponto, para o traço 5. E esse movimento existe na mandala. Mas é bom você criar aí uma terceira força, que é o ponto de observação. Então, por exemplo, quando você vai para o ponto 2, que também está mostrando esse movimento, você pode observar aqui nessa mandala, existe uma seta saindo do ponto 8 e indo para o ponto 5. Esse aí é um movimento natural seu. Então, você sai do 8, daquele ponto ali agressivo, e vai para o 2, você fica mais quietinho, mais emburrado, às vezes planejando uma vingança, ali mentalizando, racionalizando aquela raiva, né? Todo mundo tem esses 3, esse triângulo, digamos, toda personalidade. Toda personalidade vai ter o seu triângulo, que vai ter uma terceira força de equilíbrio. Eu estou exemplificando aqui no caso tipo 8, por exemplo, tá? Mas o que você tem que praticar? Ir para o tipo 2. Se você observa nessa mesma figura, existe uma seta que a gente chama de contra-flecha, que sai do tipo 2 e vai para o 8, ou seja, o 8 vai contra essa flecha e vai para o tipo 2, onde ele vai ser mais amoroso, vai criar empatia, vai conectar com o coração da outra pessoa para ter uma outra força e para equilibrar aquela discussão, né? O triângulo também fala, então, dos 3 centros de inteligência que nós temos. Então, existem pessoas que são mais do centro prático, né? Ou centro físico, que são pessoas que têm uma habilidade física mesmo do corpo, essa energia vital que te coloca em movimento, que faz você ir para a vida. E quando essa habilidade é distorcida, e a personalidade são as distorções dessas habilidades,
O que acontece? Você sente muita necessidade de mostrar que você está vivo e vai buscar autonomia. E aí existem 3 tipos em cada um desses centros de inteligência. Então, os 3 tipos do centro físico, eles vão reagir de forma diferente. Então, tem um tipo, por exemplo, o 8, que vai ser mais agressivo, vai ser quase que um trator e vai passar por cima do que precisar passar. Vai ter o tipo 1, que vai sentir a raiva, que é a emoção básica desse centro, vai sentir, só que ele vai reprimir, porque ele não pode se permitir sentir a raiva, porque ele precisa ser bom e correto. E vai ter o tipo 9, que vai sentir a raiva, mas ele não pode demonstrar, porque ele busca paz, harmonia, então ele introjeta aquela raiva, né, e põe a raiva para dormir, vamos dizer assim. Só que ele vai ter uma agressividade passiva do tipo, quer que eu faça isso, mas eu não vou fazer. Então aquele cara que empaca, que é teimoso, né? Já quem é do centro emocional, a maior habilidade é a conexão com o coração. Então a pessoa tem amor próprio, tem empatia pelos outros, né? Mas se aquela habilidade é distorcida, quando vai se criando a personalidade, o que acontece? Você perde essa conexão e passa a sentir a necessidade de vir um reconhecimento externo para que você se sinta aceito e amado e reconhecido. E aí as reações também são diferentes. Então, se você é um tipo 2, você vai buscar esse reconhecimento, o quê? Fazendo tudo pelas pessoas, ajudando todo mundo. Com a expectativa de que elas vão te retribuir. São aquelas pessoas que nunca olham para elas mesmas e estão sempre olhando para os outros. Sempre olhando a necessidade do outro, esquece as próprias necessidades. Já tem o tipo 4, que é o contrário de ir para o mundo, ele vai interiorizar aquele sentimento de menos-valia, é uma pessoa mais melancólica, que vai sentir frustração, né? Vai sentir muito o que perdeu e não tem mais, ou o que o outro tem e ela não tem. E o tipo 3, então o que ele é? Ele vai fazer, na verdade, um papel, às vezes até de vítima, para buscar atenção nesse papel de vítima. Já o tipo 3, ele vai realizar e vai desenvolver várias coisas. Então ele olha para fora e vê o que o mundo quer que eu faça, como é que eu posso ser reconhecido. E aí começa a fazer, e ele acredita que tudo isso que ele faz é o que ele é. Então ele cria vários personagens, né? E ele não sente amor pelo que ele é, mas ele acha que ele é amado pelo que ele faz. E já as pessoas do centro mental ou emocional, elas têm como habilidade inata um direcionamento interior. Elas sabem o que deve ser feito, o fluxo das coisas, o que fazer naquela hora, qual é a hora correta. Mas quando perde essa habilidade, elas perdem esse direcionamento interior e passam a buscar isso fora também. E aí também temos os 3 tipos. Então, o tipo 5, ele se volta para dentro para buscar o conhecimento. É uma pessoa que vai estudar, muito observador, porque ele acha que se ele conhecer tudo, ele vai se sentir mais seguro, ele vai ter um direcionamento maior. Já o tipo 7, ele olha para fora, ele tem muito medo de ser cerceado na sua liberdade. Ele está sempre fazendo 1000 planos para o futuro e às vezes nem se concentra no presente. Às vezes é uma pessoa que a gente brinca, né, que é de muita iniciativa e pouca acabativa, porque está sempre com 1000 planos diferentes. E o tipo 6, ele olha para fora, sente o medo e volta. Aí começa a fazer aquelas projeções mentais de todos os possíveis cenários do que pode acontecer, normalmente o de mais negativo, né? Então é aquele cara que tem um plano A, B, o C e D, e ele acha que dessa forma se sente mais seguro. Então, o básico do Eneagrama, o mais importante quando a gente começa, é identificar esses centros de inteligência e aí começar um processo de autodescoberta para realmente identificar o seu tipo e observar nesses caminhos, que são essas setas que existem na mandala do Eneagrama, que já nos dão todas as pistas de crescimento. Então, ou seja, eu percebo que sempre existe, eu vou te chamar de ponto fraco, você me corrija se estiver errado, mas sempre nessas personalidades existe um ponto fraco e o que precisa ser trabalhado é esse equilíbrio aí. E perfeito, isso mesmo. Na verdade, nós nascemos na nossa essência, tá? Nós temos todos os traços, todo mundo tem todos os traços. Imagina assim, os traços como se fossem velas. Então, todo mundo ao nascer ganha uma vela, que são as habilidades daquele traço. Só que uma dessas velas para você é a maior.
era como se fosse um recurso que você tem mais disponível. E aí você tem estratégias inconscientes que o Eneagrama te ajuda a descobrir, que faz com que você vai usando aquele recurso. Você sente um medo, você usa aquele recurso. E isso vem de quê? Vem da sua criação, da criação de cada um, Não. do mundo? Na verdade, quando você nasce, você já tem uma personalidade. Tá? E aí, algo acontece que você percebe que tem aquele recurso e sente a necessidade de usá-lo. E como ele está muito disponível, você passa a usar toda hora e aquilo vira um vício, que a gente chama de fixação, quase como um comportamento neurótico. Sim. E às vezes você vê que não funciona, né? Por exemplo, às vezes você tem um filho, seu filho não quer estudar, e você briga e obriga ele a estudar, e não funciona, a criança não muda o comportamento. E aquilo, então, é um comportamento neurótico. Você está vendo que não funciona, mas você não consegue mudar, porque aquilo é inconsciente. Você falou com crianças, só para a gente entrar aqui, pode ser feito esse treinamento com crianças? Olha, o Eneagrama ele é usado aí em várias áreas, né? Ele é muito usado hoje em ambientes de empresas, em organizações, ele é muito usado para mediação de conflitos, para alinhamento de equipes, para feedbacks. E também hoje está surgindo um campo muito interessante na área de educação. Eu fiz uma formação e estou atuando nessa área, tanto para pais e mães, quanto para educadores. E busca exatamente isso que você falou. O foco principal do Eneagrama aplicado na educação é você ajudar a criança a despertar o todo que ela é, que é esse equilíbrio das 3 forças, dos 3 centros de inteligência. Ótimo. Então vamos falar na prática, né? Você falou, existem esses 9 tipos de personalidade, e aí a pessoa, como que, primeiro, ela descobre esse tipo? Olha, eu indico, por exemplo, um teste que é um ponto de partida do Instituto ESSEDES, onde eu fiz a minha formação em Eneagrama, porque, primeiro, é um teste sério, porque ele não vai chegar e vai dizer, Flávia, você é tipo 4. Não, quem fizer isso aí já está fazendo da forma errada, porque sim, já dá bomba, porque o objetivo do Eneagrama, e é um dos preceitos lá da organização da IEA, né, International Enneagram Association, e tem a seção Brasil, é você não utilizar o Eneagrama para tipificar, não é o objetivo. A maior importância do Eneagrama é esse processo de autodescoberta. Então, se você fizer um teste lá, a equipe vai analisar, né, e vai ver os tipos mais prováveis, e a Marilena Bigotto, que é a proprietária do Instituto e a psicóloga responsável, ela vai dar o aval dela. E você vai receber, então, algo do tipo assim, Flávia, seus tipos mais prováveis são esse, esse e esse. Assim, umas 3 opções, para que você faça esse processo de autodescoberta. Então, é muito difícil, com um único teste, você descobrir o tipo, por quê? Porque o Eneagrama não depende de comportamento, não é isso. Ele é mais ligado à motivação, à energia que te move a reagir daquela forma. Então, por exemplo, existe o estereótipo que o tipo 1 é o perfeitinho, perfeccionista. E é horrível você falar isso. Você fala assim, você é perfeccionista. O que eu sou? Mas eu sou muito mais do que isso, porque nós todos somos muito mais do que o nosso tipo. E existem tipos diferentes que podem ter aquele comportamento do perfeccionista que não são com motivações diferentes. Por exemplo, se for a motivação dele é realmente ser bom, ser educado, estar melhorando a cada dia, então ele vai buscar a perfeição. Mas pode ser um tipo 6 que busca a perfeição para se sentir seguro. Olha, se eu fizer tudo perfeito, ninguém vai me atacar. E pode ser, por exemplo, um tipo 3, que quer fazer perfeito para obter o reconhecimento. Então, depende muito, entendeu, Flávia? E dói as pessoas, às vezes, se conhecerem nesse processo? Aí, depois disso, passa por um processo de prática, não é isso? Isso. Olha, é muito interessante, as pessoas têm reações diferentes, né? Tem alguns tipos que, no estereótipo, são tipos, assim, bacanas, que todo mundo quer ser. Então, por exemplo, tem gente que adora falar que é 3, porque o 3 é o cara que desempenha, que entrega, né? Ou que é um 8, que faz tudo acontecer, e já tem alguns tipos, vamos dizer assim, que aparentemente são mais frágeis, que as pessoas têm muita dificuldade de se encontrar. E às vezes as pessoas não são 3 e acham que são porque se identificam, vamos dizer, na sombra, com o estereótipo, porque na verdade elas queriam ser aquilo, mas na verdade não é. Né? E nesse processo de descoberta, às vezes dói.
E às vezes é difícil encontrar o seu tipo. E normalmente aquela descrição que dói mais, normalmente é porque você enxergou ali a sua sombra e existe uma grande possibilidade de aquele ser o seu tipo. Mas é muito legal, então, depois de um teste da internet, você ter uma entrevista com algum especialista em Enneagrama que vai te fazer as perguntas adequadas até para perceber esses movimentos, sabe essas 3 forças que eu falei? Todo mundo tem uma personalidade, tem um tipo onde vai normalmente como uma reação instintiva quando você está sob estresse, e existe essa terceira força. Então, com perguntas, um especialista em Enneagrama pode te ajudar muito a identificar. Mas o mais importante que identificar é esse processo de autodescoberta, de tomada de consciência. A partir do momento que você toma consciência, você consegue ficar mais perto do equilíbrio, digamos assim, é isso? Com certeza. Esse é o processo do Enneagrama? Você vai buscar esse equilíbrio. Então, o Enneagrama ele tem alguns caminhos de crescimento. Tá? Então, o primeiro, você vai conhecer a virtude do seu tipo. Né? Então, quando você tem aquela reação, ao invés de uma ação, uma reação, aquela coisa inconsciente, sim, você tomou consciência, não, vou fazer o contrário, que é a terceira força. Né? Existe o caminho de desenvolvimento de habilidades, que é um dos focos do Enneagrama, é de você desenvolver habilidades dos tipos laterais, que nós chamamos de asa. Então, por exemplo, se você é um tipo 4, as suas asas são o 3 e o 5. E existem habilidades em um e outro que são importantes para o seu crescimento. Então, além desse equilíbrio, né, para ter um equilíbrio aí nos centros de inteligência, você pode desenvolver as asas e buscar também sombras positivas, mesmo naquele ponto que seria o estresse, por exemplo, tipo 5, que seria o estresse do 8, que normalmente o 8 vai para lá quando quer planejar uma vingança, ele pode ir para o 5 não para pensar, porque às vezes o 8 não pensa. Ele é do centro prático, ele já age igual um trator, passa por cima. E às vezes é importante ele ir para o 5 para pensar, refletir sobre aquilo, e aí vai para o 2 para sentir. Então sempre buscando esse equilíbrio, corpo, mente e coração. E para essa pessoa aí que se identificar um pouco com um tipo, mais de um tipo, o que você dá de dica para ela? Estudar, né? E procurar um especialista que possa realmente fazer as perguntas certas para ela continuar, né? Mas sem essa neurose, tem que identificar meu tipo. Não, tá? O mais importante é esse processo de autodescoberta. E, por favor, gente, parar de falar, você é tipo 1, eu sou tipo 2, isso é muito ruim. E principalmente com pessoas que nunca fizeram nada sobre Enneagrama, aí você começa a estudar, já se acha especialista, você fala, fulano é tipo 4, fulano tem coisa mais chata, e a pessoa toma até antipatia, né? Então, evitar esse tipo de coisa, evitar usar o Enneagrama para tipificar e usar mais como compaixão de você mesmo. Sim. E compaixão do outro também. Filho, marido, chefe, seus subordinados. Ou seja, é o tempo inteiro essa autoobservação. O tempo todo. A autoobservação, ela nunca se torna um hábito inconsciente, porque tem coisas que você não sabe, né? Aí você começa a praticar, aquilo fica automático, inconsciente. A autoobservação não fica. Ela é um trabalho diário que você deve parar, reservar aquela hora e refletir, por que eu estou sentindo assim? Ou por que eu tomei essa atitude, aí depois às vezes você até se arrepende, olha, agora eu poderia ter buscado esse equilíbrio. Exatamente. Dessa forma. E às vezes mais até do que o comportamento. Antes disso, por quê? O que eu pensei? O que eu senti? Entendeu? Às vezes tem mais dificuldade de fazer essa conexão com o coração. Às vezes a gente até consegue pensar, racionalizar, mas conectar com o coração para perceber o que você está sentindo, o que o outro está sentindo, isso é a empatia, né? E a compaixão pelo outro, isso é o que mais consegue promover mudanças. Por isso que só estudar o Enneagrama também não é um bom caminho, você tem que vivenciar. Então, os treinamentos vivenciais, na mandala do Enneagrama, onde você percorre aqueles caminhos, você consegue sentir a energia de todos aqueles traços, aí assim é um processo de transformação mesmo, que é o objetivo, né? Que seja um processo de transformação.
E Flávia, como que o conhecimento com o Eneagrama pode melhorar o dia a dia da pessoa? Nossa, melhora demais, Flávia. Porque quando você identifica as suas reações inconscientes e identifica nos outros, por exemplo, no seu marido ou nos seus filhos, né? Você entende por que que você reage daquela forma, que vinha reagindo daquela forma, e o porquê que o outro reage também. E às vezes você precisa ter estratégias diferentes para filhos que são de tipos diferentes. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Uma tipo 8, que não aceita limites. Se eu for autoritária, se ela não vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou ela trabalha o dia inteiro e sai à noite e volta de madrugada, se eu for implicar com ela, vai ser um pé de guerra em casa. Né? Eu já tenho uma outra filha tipo 5, que antes, quando eu não conhecia o Eneagrama, eu achava que ela era deprimida, porque só quer ficar no quarto, assistindo TV, estudando. É o contrário da tipo 8. Então, as minhas estratégias com as duas são totalmente diferentes. E tá tudo certo, cada uma é do seu jeito. Eu já tenho outro filho tipo 9, que aí não vai querer estudar e vai ficar naquela, às vezes até uma falta de presença, também de não estabelecer as suas prioridades, vamos dizer assim. E você tem que colocar para frente, mas também sem criar conflito. Então ajuda demais com o marido, né? A forma como você vai falar. Se você vai alcançar mais o coração ou pedir para a pessoa pensar, sabe? Você vai ganhando essas, são estratégias mesmo, que você vai vendo que funciona com um, não funciona com outro e melhora demais os seus relacionamentos. E com você mesma, né? Com paixão, você entende, eu ajo assim porque o meu tipo é assim, mas sem se justificar. Você pode melhorar. Então, ao invés de ter aquela reação inconsciente que você vinha tendo por toda a sua vida, você passa a ter ação, uma ação consciente. Gente, eu vou descobrir esse tipo, fazer com o marido. Ele nem está ouvindo. Eu recomendo. Flávia, muito bom. Dá para ver o brilho nos seus olhos quando você fala sobre esse assunto. Eu fico empolgada, né? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi um grande prazer. E se você tem alguma dúvida sobre Eneagrama, ou se você já conhece, já teve essa experiência, conta pra gente como foi. Eu te vejo no próximo vídeo.